Fala meus bons, aqui é o Amons. Bom, no último vídeo de Iceberg do Ragnarok Online, bastante gente apareceu, interagiu e deu dicas de coisas que eu esqueci de falar naquele vídeo. Bom, de fato no vídeo eu falei que talvez eu esquecesse algumas coisas e que seria legal se as pessoas dessem sugestões. Eu só não imaginava que as pessoas iam lembrar de tanta coisa legal. Por isso eu tô fazendo agora essa parte 2 do Iceberg com mais coisas que eu me lembrei durante esse tempo, né? E também coisas que vocês sugeriram. Então eu fiz essa parte 2 aqui e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Vale lembrar que, pra vocês terem ideia, as coisas vão surgindo tão aleatoriamente na minha cabeça que eu terminei de fazer a imagem, escrevi todo o roteiro e logo depois eu já pensei em umas 5 coisas que eu podia colocar no vídeo. Então lá pro final do vídeo eu vou colocar algumas menções honrosas que são bem bacanas mesmo, mas que honestamente eu fiquei com preguiça de editar tudo, arrumar o roteiro pra colocar na imagem do Iceberg, né? Bom, é isso, eu espero que eu não tenha esquecido muita coisa dessa vez e fiquem com o vídeo, né? Nos primórdios do Ragnarok Online, a empresa distribuidora do jogo aqui no Brasil, a Level Up, distribuía gratuitamente CDs de instalação do jogo para computador. Isso acontecia porque na época a velocidade das internets não chegava nem perto do que a gente tem hoje em dia, né? Sendo assim, com essa estratégia o jogo podia alcançar uma quantidade muito maior de jogadores. Aí quem não tinha como jogar numa LAN house, ou na verdade quem tinha como não jogar numa LAN house, podia jogar em casa e instalar bem mais rápido com o CD. Até hoje os mais saudosistas têm guardados os seus CDs de instalação do jogo. O RWC, Ragnarok World Championship, foi um torneio mundial de Ragnarok que ocorreu de 2004 até 2014. Nesse torneio, cada país que tinha um servidor de Ragnarok podia enviar um time de 7 pessoas para representá-lo, sendo proibido repetir classes de job, por exemplo, um templário e um cavaleiro, que são ambos evoluções de um espadachim. Uma curiosidade é que a Tailândia é a maior vencedora desse torneio, tendo vencido 5 edições. Eu particularmente nunca assisti esse torneio, mas eu sei que ele era bem famoso na época que acontecia, e no jogo existem até muitos itens que fazem alusão a ele, né? Que, como dito antes, hoje em dia já não ocorrem mais. Uma curiosidade também é que o torneio de 2014 ele foi cancelado, né? Então dá pra gente dizer que o torneio ele ocorreu até 2013, na verdade. O Ragnatales é um dos servidores privados mais conhecidos atualmente. Esse servidor mistura o jogo pré-renew com adições do renew, criando uma gameplay própria muito peculiar. A ideia do servidor é criar uma atmosfera própria muito diferente do que a gente já conhece nos outros servidores, e com o seu sucesso, eu presumo que ele faz isso muito bem, né? O servidor conta com RMT liberado, o que torna o ingresso no jogo um pouquinho difícil, assim como todo servidor de RMT, que é um pouco mais difícil de começar a jogar, né? Ele também possui um leveling bem complicado, mas ele lembra os tempos antigos do Ragnarok Online, por conta disso, se você parar pra pensar. É uma boa pedida para quem quer tentar algo totalmente diferente e novo e ao mesmo tempo sentir aquela nostalgia das épocas do pré-renew. Os bots em MMORPG não são novidade para ninguém, tem em praticamente todos os jogos. E com certeza eles marcaram e ainda marcam presença no Ragnarok Online. No servidor brasileiro, os bots são um grande problema desde muito tempo, nunca tendo sido de fato erradicados, mesmo que de acordo com os jogadores, hoje em dia esse problema seja bem menor, né? Os bots normalmente são utilizados com o programa OpenCore, que é um aplicativo muito antigo e conhecido do Ragnarok Online. Normalmente, os servidores privados não possuem problemas com bots, tendo mais problemas com auto-clickers, já que eles possuem implementações de seguranças mais avançadas e eficazes do que o do servidor oficial. Curioso isso, né? Como dito no vídeo anterior, os bots já deram e dão muito o que falar no BRO, tendo ocasionado até mesmo aquele episódio no programa oficial da Level Up, onde o administrador do jogo perdeu a paciência com os jogadores que estavam cobrando um posicionamento quanto a esse problema. Eu vi que tem bastante gado no chat, porque fica um respondendo o do outro ali. E aí... é nóis! Vamos, claro! Pra dar uma colherzinha de chá para o BRO e não parecer que eu sempre tô tacando alguma pedra neles, é fato que num servidor oficial é muito mais difícil você banir um jogador pelo uso de bot.
Por um motivo muito simples. Você precisa ter provas muito concretas e que não tenha nenhuma maneira dele refutar, de forma alguma. Porque como é um servidor oficial, a chance daquele jogador entrar na justiça, processar a empresa por ter banido ele é muito grande e muito possivelmente ele venceria se a empresa não tiver total certeza que ele era de fato um bot. Já em servidores privados, normalmente o GM simplesmente só dá um /ban ali e se você achar ruim o problema é seu, né? ForTools é um aplicativo feito para o Ragnarok Online e permitido na grande maioria dos servidores privates. Esse aplicativo não é um aplicativo com intenções maliciosas, sendo assim ele só funciona em servidores que autorizam os criadores do aplicativo para rodar no servidor. Esse programa ele conta com diversas facilidades para o jogador de Ragnarok, como o boost de teclas para que você não precise explodir suas teclas de tanto clicar, podendo só ficar segurando elas, macros de teclado e muito mais. Nos servidores em que esse aplicativo é habilitado, muitas vezes os jogadores utilizam do mesmo para farmar automaticamente através de autoclique, porém deixar o computador sozinho ali utilizando as habilidades em área no próprio pé e teleportando. E inclusive muitos servidores até permitem essa prática caso você esteja sentado na frente do computador e assistindo o programa fazer isso para você. O debate quanto a isso é bem extenso e muita gente é contra o uso desse aplicativo, mesmo para usos normais mesmo, sem esse do autoclique. A cratera em Mohawk foi uma modificação no mapa que ocorreu em 2009 no episódio A Ruína de Mohawk. No dia do lançamento desse episódio, durante muitos e muitos anos, a cidade de Mohawk contou com uma cratera gigantesca que cobria o centro do mapa. Se tem uma coisa que os jogadores de Ragnarok Online nunca foram interessados é na história do jogo. Sendo assim, aquela cratera surgindo do nada pegou muita gente de surpresa. Gente essa que talvez até hoje não faça nem ideia do motivo dela ter aparecido ali, né? O servidor Return to Mohawk foi um servidor de Ragnarok Online brasileiro que fez um grande sucesso no mundo inteirinho. Seu sucesso foi devido ao fator de que o servidor era muito convidativo para os jogadores, não tendo mecânicas pay to win e até mesmo uma lore própria. Aparentemente o servidor tinha de fato a sua própria história ali, os seus próprios episódios de história. Infelizmente, o servidor ele foi encerrado em 2023 devido às ameaças e doxings que estavam sendo realizados contra o dono do servidor, incluindo até mesmo stalking na esposa dele. Em um anúncio público muito pesado e triste, o dono do servidor informou claramente o motivo do fechamento e disponibilizou o código-fonte do server para quem tivesse interesse em continuar o projeto. Como eu falei no vídeo passado, não é nada incomum servidores fecharem por conta de corrupção da staff, mas esse tipo de fechamento é um pouquinho mais incomum. Mas também não é único e exclusivo desse servidor, viu? Porque na lista passada eu deixei tanto um fechamento de servidor por conta de um exposed pesado que envolvia até o dono do servidor ameaçando vazar nudes de uma pessoa, quanto também deixei um servidor que fechou porque um cara deu um tiro no portão do dono do servidor. Então, de fato, parece que os jogadores de Ragnarok vão bem longe por causa do joguinho, viu? Muita gente já reparou que no Ragnarok Online grande parte dos mapas são inspirados em culturas reais. Isso é uma das coisas que tornam o Ragnarok um jogo tão imersivo. Nós brasileiros, por exemplo, temos o mapa Brasilis, que conta com diversas réplicas de locais reais do Brasil, como o Calçadão de Copacabana e o MASP, o Museu de Artes de São Paulo. Nas regiões em torno de Brasilis, os monstros representam figuras folclóricas do nosso país, como o Curupira, Mula Sem Cabeça e até mesmo o MVP, que é o Boitatá. Os monstros não são apenas baseados visualmente, como também a história dos mapas tem fortes ligações com as culturas das quais eles se inspiram, sendo muito bacana de explorar essas áreas e tentar entender melhor as nuances de cada cultura através deles. Uma curiosidade que eu nem coloquei no roteiro, mas eu já percebi no jogo uma vez e eu achei muito legal. O mapa de Umbala é baseado na Malásia, e alguns dos monstros ao entorno desse mapa são os Wutan Warriors. Wutan, na língua nativa da Malásia, significa povo. Quando os primeiros colonizadores chegaram na Malásia, eles perceberam a presença de duas tribos diferentes que ocupavam aquele lugar. A primeira era uma tribo mais solista, que conversava com eles, tinha algum tipo de comunicação ali, mesmo que não fosse possível entender a língua deles, né?
Já a segunda era uma tribo um pouco mais agressiva e isolada. Eles ficavam no topo das árvores, não gostavam muito de conversar e eram bem fortes e ruivos. Ao perguntar para a tribo mais tranquila, que até trocava uma ideia com eles, a tribo disse que aqueles eram os Orang-Utan, enquanto eles, os que conversavam, eram os Uran-Asli, que significa povo original. A esse ponto você já deve ter percebido o que significa a história, né? Os Orang-Utan não eram pessoas, não eram seres humanos, eram orangotangos. E quando você percebe no Ragnarok, aqueles monstros que se chamam Utan Warrior, Utan Fighters, são orangotangos. Então, olha como fica mais legal quando você sabe a história daquele lugar. Quando você vai observar esses mapas, você percebe essas nuances e aí o jogo fica muito mais bacana. O site Ragnatales, não confundir com o servidor Ragnatales, foi um fórum de Ragnarok Online famoso em meados de 2010. O fórum contava com guias para o BRO, interações com a comunidade e cobertura de eventos como a Campus Party e Anime Friends. O fórum se estendia para outros jogos da Level Up, como por exemplo o Grand Chase com o GC Tales e o Dofus com os Dofus Tales. Com o lançamento do servidor Ragnatales, muito do que se encontrava sobre o fórum na internet foi totalmente soterrado nos mecanismos de pesquisa, sendo bastante difícil encontrar coisas dessa época hoje em dia. Existe na internet um vídeo de mais de 10 anos atrás de Ragnarok com um Linkin Park de fundo. O vídeo é uma animação em flash que conta a história de um espadachim que pouco a pouco vê todos seus aliados partindo e sendo mortos por um amigo de infância que se voltou para o mal. Eu confesso que eu não conhecia essa animação, que vocês sugeriram para mim na parte 1 desse iceberg, porém, eu não sei como eu passei tanto tempo sem conhecer, já que aparentemente ela é muito famosa mesmo. E mesmo para mim que não conhecia, ela passou uma vibe bem nostálgica. Vou lavar sua boca com sabão é uma frase que aparece no chat do servidor brasileiro quando você fala palavrões ou palavras censuradas. Eu me lembro que nos meus tempos de BRO eu me irritava muito com essa mensagem, principalmente quando ela aparecia sem eu ter dito nada demais. No Ragnarok Online, muitos servidores privados são conhecidos por disponibilizar diferentes formas de se jogar e conteúdos bem diversos. Porém, existem também aqueles servidores que subvertem tanto a gameplay do jogo que acabam praticamente se tornando outro jogo. Um bom exemplo disso é o Ragnaruto. O servidor contava com mecânicas novas e habilidades exclusivas que tornavam a gameplay inteira totalmente diferente e inspirada no anime. Aparentemente o servidor não existe mais e eu também não consegui encontrar nenhum outro servidor com essa temática, mas eventualmente um novo com certeza vai surgir. PokéRag, seguindo a mesma dinâmica do Ragnaruto, é um servidor de Ragnarok que visa transformar a gameplay do jogo em um MMORPG de Pokémon. Diferente do Ragnaruto, esse servidor ainda segue online e é bastante forte. Inclusive, eu já perdi algumas horas de gameplay nesse servidor, que é de fato bem divertido e bem feito. Nesse servidor você se sente de fato jogando um MMO de Pokémon, e caso você não se importe muito com a bizarrice que é jogar um Pokémon com gráfico de Ragnarok, vale a tentativa de experimentar o servidor. BuzzyBall é uma marca de chicletes que durante muito tempo foi parceira da Level Up no Brasil. Com campanhas em diversos jogos como Grand Chase e Ragnarok Online, os jogadores poderiam comprar toneladas desse chiclete e utilizar os códigos que vinham em sua embalagem para jogar em roletas da sorte dentro do jogo e conseguir consumíveis, visuais e itens em geral. Eu me lembro da infinidade de chicletes que meu pai comprava nessas promoções do Ragnarok e do quanto eu destruí meus dentes de tanto comer esse doce. Ragnarok The Animation é um anime de Ragnarok Online que era exibido na Cartoon Network. O anime foi lançado em 2004 e foi baseado inteiramente no jogo Ragnarok Online, e não nos quadrinhos que deram origem ao jogo. A série conta com 26 episódios e, assistindo nos dias atuais, honestamente é um desenho bem ruim, mas vale a nostalgia de estar assistindo alguma coisa baseada no jogo que você tanto gosta, né?
Na internet é possível encontrar um áudio muito famoso de um trecho de uma WoE no BRO, onde o suposto líder do clã Vendetta, de maneira muito agressiva, xinga todos os seus aliados e quase explode o multiverso de tanto ódio durante algumas dificuldades no PVP. Sendo sincero, eu não conhecia esse áudio, mas todo mundo me pediu pra falar dele, e meus amigos aparentemente também conhecem o áudio. Essa é outra daquelas pérolas que eu não sei como eu passei tanto tempo sem conhecer, e ela me lembrou muito aquele rage bem famoso do Tibia, do Daniel Paladino na minha frente em Edron. Tem um cara aqui do meu lado! Eu levantei na barricada! Que eu bufo. Para de reclamar, Alvin, faz seu trabalho. Não é eu que tô reclamando? Aí, ó, escudo. Aí, ó, morri, cara. Foi, né? Porra, fuder. Não sabe nem dar escudo, vai tomar no cu também. Eu tinha acabado de chegar, o cara chegou e eu zoou ele. Eu achei ele Para de na hora. reclamar! Chega! Cala a boca! Cala a boca! Merda. Moleque do inferno! Seu filho! Segundo, você faz o que eu mando! Tá bom, a Ambi tá aqui, vai na porta como? Ela tá aqui do lado. Mata Tá ele, forte. porra! É, Paladino Sul. Ragnarótico, como eu carinhosamente apelidei, foi um servidor russo de Ragnarok Online com edições dos sprites que tornavam todos os personagens do jogo completamente pelados. O servidor não existe mais, mas até hoje você consegue encontrar os sprites dessa época na internet, e inclusive um amigo meu conseguiu até mesmo encontrar um site pornô de Ragnarok Online, onde pessoas depositam animações em sprites de sexo de Ragnarok. Isso de fato é a maior bizarrice que eu já vi acontecer nesse jogo, e é a prova que a regra 34 da internet realmente está correta. Se algo existe, você pode encontrar pornô disso na internet. Como eu disse antes, os jogadores de Ragnarok se importam com muita coisa, mas a história do jogo não é uma delas. Mesmo assim, se você for interessado na história do jogo, saiba que lendo as caixas de diálogo durante as instâncias e missões do jogo, praticamente tudo da história vai ser revelado para você. A história de Ragnarok Online é muito densa e bem completa, e uma das histórias mais bacanas do jogo pode ser encontrado em um quadrinho totalmente traduzido para o português, que conta a história do Laboratório de Somatologia EDA, o famoso Biolabs. É a mesma história que é contada na instância oficial do jogo, que eu me lembre, porque ela tem uma forma de você iniciar a instância onde você consegue ver a história em vez de só passar correndo por tudo. Caso você tenha interesse de conhecer essa história, o quadrinho conta com 16 capítulos e pode ser encontrado no site da Level Up, mas também em um canal do YouTube que narra totalmente a história. O canal é o Vislumbre da Eternidade. Honestamente, no site da Level Up, a impressão que eu tenho é que a tradução foi completamente retirada desse canal, que traduziu os quadrinhos antes da Level Up mesmo. Sendo assim, se você tiver interesse em conhecer a história, eu recomendo que você assista pelo YouTube para prestigiar o trabalho desse criador, que ficou muito bacana. Vai ser até mais fácil de digerir a história, né? Ragnarok Battle Offline foi um beat'em up criado por fãs de Ragnarok que posteriormente foi comprado pela Gravity em 2004. O jogo é bastante desconhecido, não é à toa que ele tá nessa camada do iceberg, mas honestamente ele é bem fofinho e bem feito. Você ainda pode encontrar esse jogo para download no site Internet Archive, que é uma espécie de biblioteca de Alexandria da internet. Muita gente não sabe, mas o jogo Ragnarok Online foi baseado inteiramente em um quadrinho coreano de nome Ragnarok, criado por Lee Myung-jin, que foi publicado de 1998 até 2001. O mangá possui apenas 10 volumes e no Brasil ele foi adaptado para ter 20 volumes. Uma curiosidade que você com certeza não sabia: os NPCs que podem ser encontrados em muitas instâncias do Éden são os protagonistas dos quadrinhos de Ragnarok, como por exemplo Fenrir Fenris, que é a chefe final do torneio mágico de Geffen, o Loki que aparece em The Devil's Towers, e a Iris Irine e o Caos no Covil da Rainha Verme. Seguindo o tópico passado, muito da história do jogo, mesmo sendo totalmente disponível nas missões e instâncias, são completamente desconhecidas. Você, por exemplo, sabia que o Cthulhu Nux, o chefe da Caverna de Gelo, é o guardião que protege o corpo congelado do irmão da papisa Freya? Sabia também que o Ifrit e o Cthulhu Nux são irmãos?
Você sabia que o templo de Rachel é um templo construído totalmente por alquimistas e os monstros que são encontrados lá são todos homúnculos que deram errado? Você sabia também que o MVP Pesar Noturno, lá do templo de Rachel, é um pesadelo da papisa que se materializou no plano terreno? Você sabia que o Beelzebub tem uma forma física humana? Essa forma inclusive pode ser encontrada na arte da carta dele, e originalmente era como ele seria na primeira fase, a fase que ele é só uma mosquinha. Você sabia que o Atroce ele é encontrado em vários mapas, porque na história do jogo ele realmente está vagando por aqueles mapas, não é como se fossem vários Atroces diferentes? E também que ele é a representação do Fenrir dentro do jogo? Essas pequenas curiosidades podem ser descobertas simplesmente lendo os quadros de diálogo que nós explodimos o Enter de tanto esquipar. O jogo Ragnarok Online foi feito pelos mesmos desenvolvedores de um jogo que foi lançado 2 anos antes, Arcturus. Arcturus é um RPG de turno com basicamente o mesmo visual do Ragnarok Online, e dentro do Ragnarok a gente pode encontrar diversos easter eggs, como NPCs que são literalmente os protagonistas desse jogo, e também diversos modelos totalmente reutilizados desse jogo para o Ragnarok. No Ragnarok, o monstro Sorri, que é encontrado em Paeon, é baseado em uma crença ancestral coreana de que a castidade de uma mulher é mais importante do que até mesmo sua própria vida. A criatura no jogo é uma fantasma virgem que durante toda a sua vida nunca conheceu o amor verdadeiro. Durante o combate, a Sorri tem a chance de, ao atingir uma baixa quantidade de vida, cometer suicídio para negar loot e XP para você, pois a criatura prefere até mesmo a morte do que a chance de ser abusada por seu personagem. Ragnar Friends foi um servidor de Ragnarok Old Times com foco em PVP. O servidor contava com uma propaganda bizarra na página inicial do site, que hoje em dia com muito esforço você pode encontrar no YouTube. Eu vou deixar a propaganda completa aí na descrição do vídeo, porque eu acho que se você tiver interesse em ouvir, você não vai conseguir achar. Um servidor em que as classes são bem equilibradas. As WoS são muito emocionantes. As guerras são muito divertidas. É muito legal, é divertido, é animal. E tem a raposa maldita que ela é do mal. Azura todo mundo com seu golpe fatal. E tem o Tona. Todo mundo tem gana, mas é todo mundo que tem a grana. Cadê meu toró? Tona. Bom, esse vídeo deu bastante trabalho, mas mesmo assim eu gostei bastante de fazer ele. Sendo assim, se mesmo assim tiverem coisas que você acha que eu possa ter esquecido, quem sabe não sai uma parte 3, né? Mas eu acho difícil, eu acho que eu já falei bastante coisa disso aqui, viu? Bom, e se você gostou do vídeo, considere deixar um like, se inscrever e deixar um comentário aí, né? Falando o que você achou do vídeo ou se realmente teve mais coisa que eu esqueci. Foi bem legal de fazer esse vídeo, como eu disse, mas sempre tem alguma coisa que a gente esquece, né? Em geral, é isso. Muito obrigado de verdade, de coração, por ter assistido até aqui, viu? Tchau, tchau!